Vamos falar daquilo? Eu vivo recebendo mensagem de mulheres pedindo vídeo sobre sexo na gravidez. E esse é um assunto muito legal. Só que eu não queria cair no óbvio da logística que fica prejudicada, das posições favoráveis, da libido que varia de subindo pelas paredes, roçando em poste, a virgem imaculada, que é o que se encontra em qualquer site, né? Você abre lá o bb.com e vai ter várias matérias falando do quanto é benéfico o sexo nessa época. Eu queria falar de coisas mais profundas. Nesse vídeo eu vou falar do que não se fala muito e do que não é tão fácil entender. Vai ser um vídeo pesado, vai ser um vídeo pra você refletir. Então vai lá, faz um chazinho, faz um café e vem com calma. Vem de mente aberta pra gente conversar, pra gente falar do que não se fala em lugar nenhum. A maior ilusão que você pode ter ao desejar engravidar é pensar que a chegada de um filho vai trazer mais harmonia para sua relação conjugal. A tendência é que isso crie um caos. E só vai melhorar se vocês souberem administrar esse caos com muita serenidade e sabedoria. Olha, raramente a relação do casal melhora após a chegada de um filho. Existe uma nova felicidade dentro desse novo papel? Existe. Existe uma satisfação imensa na maternidade, na paternidade, na construção de uma família. Mas geralmente, isso eu falo com base em estatística, não é mera opinião, não é achismo. A felicidade do casal, um com o outro, diminui. Todo casal, quando engravida, passa por uma crise. Mesmo quando o filho é muito desejado, é uma crise em vários âmbitos. Alguns lidam muito bem com essa crise, outros nem tanto. Depois que chegou o filho, a probabilidade de divórcio aumenta, porque as pessoas não sabem lidar com essas novas dificuldades. A primeira crise que acontece é um desequilíbrio na dinâmica do casal. Enquanto são só os dois, é tudo muito bonito. Um suporta o outro, um é prioridade na vida do outro, um nota o outro. Mas aí entra uma terceira pessoa nessa relação. E mesmo quando ela é só uma notícia, só um beta-HCG reagente ali no papel, as coisas começam a mudar drasticamente. O tema principal das conversas passa a ser o bebê. Os preparativos para a chegada do bebê, o quartinho do bebê, o enxoval do bebê, o chá do bebê, os ensaios fotográficos de gestante, as roupas de gestante, o parto, o pré-natal, os suplementos vitamínicos para gestantes, as restrições alimentares para gestantes, os exercícios físicos para gestantes, os livros sobre amamentação, sono do bebê, estilos de criação, significados de nomes. Não tem como evitar. É a novidade do momento. A mulher aos poucos vai perdendo a sua identidade e vai se tornando um porta-bebê, aos olhos dela e aos olhos do parceiro. Ela vai desaparecendo aos poucos e se perde no meio dessa infinidade de novas tarefas, novas preocupações, novas obrigações. A carreira fica em segundo plano, os estudos ficam em segundo plano, os sonhos dela ficam em segundo plano, as compras para ela ficam em segundo plano. Ela come pensando nos nutrientes que o bebê dela precisa. Ela quer provar que é boa, que dá conta do recado, ela quer provar isso pro parceiro dela, pra mãe dela, pra sogra, pra sociedade, pra ela mesma. O parceiro a trata como se ela fosse de porcelana. Ele passa a ter medo dela, medo de machucá-la, medo de magoá-la, medo de fazer qualquer coisa errada. É como se fosse uma nova entidade ali, não uma mulher que ele conhece, não uma mulher por quem ele se apaixonou. Ele não sabe ao certo quem é essa mulher e como proceder com ela. Se antes o objetivo era um contribuir com a felicidade do outro, agora o objetivo de ambos é darem o melhor de si para a felicidade de uma terceira pessoa que depende inteiramente delas, muitas vezes em detrimento da própria felicidade. É uma tarefa e tanto. E muitas vezes nessa redefinição de prioridades, o homem por trás do pai fica esquecido, a mulher por trás da mãe fica esquecida. O homem sabe que tá lidando com uma bomba relógio. A mulher fica sensível, emotiva, com os hormônios em fúria, adquire umas noias do tipo: a gente precisa tirar todos os carpetes da casa, colocar um piso fácil de limpar e que não causa alergias. A gente precisa comprar uma babá eletrônica com câmera e com monitor e respiração e os batimentos cardíacos do bebê. Não sei como viveram sem isso até hoje. O bebê não se mexe há 2 horas, deve ter alguma coisa errada. Eu bebi 2 taças de vinho antes de saber que estava grávida. Amor, esse bebê vai ter uma malformação congênita. E além disso, além de lidar constantemente com essa bomba relógio, o homem tá tentando assimilar que agora ele é pai. Para alguns, essa transformação acontece de forma muito natural. Para outros, é um processo de luto completo. É um luto da fase de despreocupação, de responsabilidades, da falta de vínculos, da falta de amarras. Aquele homem que era aventureiro, que gostava de correr riscos, agora teme pela própria vida, teme pela própria segurança. Porque sabe que agora outras 2 pessoas dependem dele. Por uma questão cultural, a responsabilidade
responsabilidade de prover ainda recai muito mais sobre o homem. Isso é algo que na nossa cultura está ligado à noção de honra do homem. E ele começa a se questionar se está apto a dar suporte financeiro à sua família. Começa a pesquisar preços de escolas, de planos de saúde, carros familiares, bebê conforto. Assustado com os novos custos que estão por vir, ele pode se afastar da mulher, se voltar mais ao trabalho, numa tentativa de manter as coisas sob controle, não demonstrar preocupação. Ele pode abandonar o desejo de começar uma nova carreira, de abrir o próprio negócio e se resignar ao emprego que ele odeia, porque ele considera que é a opção mais segura para a família agora. Agora, ele não pode se dar o luxo de falhar. Quando a gente está diante de uma missão tão grande como essa de criar um filho, nós nos sentimos pequenos, despreparados. Nós temos medo de não dar conta, de não sermos bons o bastante. Isso é uma crise. E não é todo casal que conversa sobre o que está rolando nos bastidores. O que mais acontece é os dois seguirem cumprindo o protocolo, fazendo cara de paisagem, se prendendo a coisas supérfluas em vez de falarem um com o outro dos seus medos, do quanto é assustador assumir esse novo papel, do quanto é pesado esse fardo de ser responsável por alguém. E isso que eu só tô falando da tradicional família brasileira, né? A coisa bonitinha, casal amoroso, gravidez planejada. Agora, você pensa nos casos em que foi gravidez não planejada, indesejada, fruto de relacionamento abusivo, fruto de uma transa casual, aí os problemas são bem maiores. Então tem essa crise da dinâmica do casal, tem a crise de identidade do homem e da mulher e tem também a crise do erotismo do casal. Não é segredo que na nossa cultura a maternidade é tida como assexual. É um paradoxo. O estado de gestante da mulher é a prova irrefutável de que ela tem uma vida sexual, que ela é um ser sexual, mas ao mesmo tempo é o fator que leva a mulher a ser beatificada aos olhos da sociedade. É como se a gravidez a tornasse menos carnal, menos sensual. Ela foi elevada a um status de pureza, onde olhá-la com desejo sexual, com lascívia, é quase uma perversão. Você não vai ver uma mulher gestante andando sensualmente num comercial de cerveja ou num comercial de lingerie. Você vai ver mulheres grávidas em comerciais de fraldas descartáveis, de óleo para bebê, de construtoras que estão fazendo um condomínio que é tudo de bom para a família, de plano de saúde, de supermercado. A maternidade na nossa cultura tem tons pastéis, tem voz suave, tem cheiro de comida. O corpo da mulher muda muito e é como se cada uma dessas mudanças evidenciasse que ela não é mais e nem pode mais ser um objeto sexual. Os seios crescem exageradamente, pendem, os mamilos também crescem, escurecem, enquanto a mídia mostra que um mamilo sexy, desejável, deve ter de tamanho pequeno a médio, ser em tons rosados. A tonalidade da vulva também escurece e ela aumenta de tamanho devido aos hormônios e ao aumento de volume de sangue ali. Enquanto a mídia mostra que a vulva bonita deve ser clara, delicada, quase infantil. Isso aparece nos filmes pornôs, nos livros de ciência, nos protótipos que a gente vê nos consultórios ginecológicos, de forma indireta nos comerciais de absorventes, de sabonetes íntimos. Nem vou começar a falar no quanto isso deve ser duro de engolir para as pessoas morenas, negras, descendentes de populações nativas, etc. A mulher vê suas formas mudando, muitas vezes de forma abrupta. Vê celulites aparecendo, estrias, manchas de pele, pelos. E ela sabe que tudo isso é encarado como defeitos na nossa sociedade. Então, a cada nova mudança que vai acontecendo, ela vai se sentindo mais falha, mais defeituosa, menos desejável, mais mãe e menos mulher. As lingeries para gestantes, mães, mulheres que amamentam, geralmente são focadas apenas no conforto e praticidade. Não existe a preocupação em fazer a mulher se sentir mais sensual. A mulher por trás da mãe fica sem espaço para expressar a sua sensualidade. A sensualidade da mulher fica totalmente deslocada nesse contexto. Então a mulher simplesmente assume essa nova identidade assexuada e não entende por que, de repente, o sexo parece tão inapropriado, tão estranho, tão desnecessário. E muitas vezes essa também é a visão do homem. Como ele vai botar de quatro essa nova criatura santa, venerável? Como ele vai ser capaz de ter pensamentos obscenos com a mãe do filho dele? O nosso erotismo é construído de forma muito subjetiva desde a nossa primeira infância. Você pode conversar, você pode argumentar por A mais B que uma mãe ainda é uma mulher, mas se no inconsciente daquele homem a figura da mãe é incompatível com o conceito de erótico, ele vai considerá-la no máximo uma mulher linda, fofa, mas não vai ser capaz de sentir atração sexual por ela.
ele não vai conseguir fantasiar com ela. E isso é uma construção cultural. É fruto de como nós pensamos a maternidade na nossa sociedade. É um problema sério. Por um lado, nós queremos famílias bem estruturadas, casamentos sólidos, pais responsáveis, participativos, homens fiéis. Por outro lado, nós tornamos o sexo familiar uma aberração. A esposa, a mãe, a senhora do lar é completamente diferente da piriguete, da capa da Playboy, da mulher do comercial de cerveja, da mina da balada, da imagem de mulher sensual. Essa separação do que é uma mulher para ser respeitada, para ser levada a sério, e o que é uma mulher só para diversão, causa problemas bem mais profundos no longo prazo. Existe uma ruptura entre o que é sagrado, respeitável, antierótico e o que é mundano, profano, alvo de luxúria. Se tem uma palavra que engloba todo o conceito de maternidade na nossa sociedade, essa palavra é sacrifício. A visão que nós temos da maternidade ideal, a visão que foi criada pela mídia, pela nossa cultura patriarcal, é uma visão de completo altruísmo. A mãe é aquela que padece no paraíso, que tudo sofre, tudo entrega, tudo sacrifica, tudo suporta por amor a sua cria. É aquela que abdica dos próprios sonhos, dos próprios desejos, do próprio prazer, da própria identidade para melhor se adaptar às necessidades da sua cria. Por outro lado, o erótico é inerentemente egoísta. É uma busca pelo próprio prazer, pelos próprios desejos. A mulher sensual é aquela que se diverte, que ri, que desfruta o momento. É aquela que vai em busca do que quer. É aquela que demonstra prazer, que exige, que toma para si. Consegue perceber a dicotomia? O conceito de maternidade que foi construído na nossa sociedade é completamente antagônico ao conceito de sensualidade. E as pessoas ainda se surpreendem que isso causa uma crise de identidade nas mulheres e uma crise gigantesca na vida sexual do casal. Como se a falta de sono, as oscilações hormonais, o desgaste físico, mental já não fossem o suficiente para acabar com a libido nessa fase. Mas, como eu imagino que vocês já devem estar carecas de saber, a menos que haja alguma restrição médica por condições de risco na gestação, o sexo na gravidez é super benéfico para a família toda, inclusive para o bebê. O bebê consegue sentir as alterações hormonais que acontecem no corpo da mãe durante o ato e também fica ali, curte a onda, a sensação de bem-estar. Dá para manter as relações sexuais do primeiro ao último dia de gestação, inclusive para ajudar a acelerar o trabalho de parto, porque o orgasmo provoca pequenas contrações uterinas e libera ocitocina, que é um dos hormônios responsáveis pela dilatação do colo do útero, exceto nos casos de bolsa rota, ok? Porque pode causar uma infecção. Vou listar aqui alguns dos maiores problemas do sexo na gravidez e algumas soluções. Problema: a mulher grávida vai virando santa ao longo da gestação. Como eu falei com vocês, à medida que a barriga cresce, ela vai deixando a casca de mulher sensual e assumindo a sua forma de pura, virgem, intocável, imaculada. Ela mesma pode se sentir assim e perder a libido por achar o sexo inapropriado nessa fase. E também o parceiro pode perder o desejo sexual ou a atração sexual pela sua esposa, porque ela deixa de ser um objeto sexual para ele. Solução: o primeiro requisito para ter uma vida sexual saudável, gostosa, a partir do momento que se descobre uma gravidez, é não se perder de si. Encare o seu próprio prazer, a sua própria felicidade, como um direito seu e também um investimento que você faz na sua família. Tem algumas formas de contornar a perda de libido, tanto feminina quanto masculina. Lidar com a perda da atração já é mais complicado, porque entra na área da psicologia, dos conceitos, das crenças que a pessoa nem sabe que tem. São crenças que estão escondidas lá no inconsciente, elas precisam ser desenterradas antes que possam ser alteradas. Se for o caso de perda de atração, eu recomendo o acompanhamento com o psicólogo, especialista em terapia de casal. Problema: nem toda posição é confortável. Solução: cada mulher vai dizer qual posição funciona melhor para ela. Isso varia muito, mas geralmente todas as variações em que o homem penetra por trás são melhores nessa fase. Se a penetração for desconfortável, independente da posição, vocês podem continuar os estímulos sexuais apenas sem penetração. Aproveitem para ser criativos, sair do modo automático, isso vai fazer super bem para vocês. Problema: os homens costumam ter medo de machucar o bebê. Solução: informação. Leve seu parceiro a uma consulta com o seu GO, peça para que ele explique direitinho, desenhando como é impossível ele conseguir machucar o bebê por mais bem dotado que ele seja. Problema: a autoestima da mulher que está abalada tanto pelas mudanças físicas quanto pela insegurança na sua capacidade de dar conta desse novo papel. Solução: se cerque de outras mulheres grávidas para partilhar experiências, expectativas, informações. As mulheres, quando se unem, têm esse poder de curarem umas às outras, de fortalecerem umas às outras. Só de ver outras mulheres no mesmo barco que você, de notar as mudanças físicas de outra perspectiva, você vai começar a ver a beleza que existe em tudo isso, a força que existe em cada uma de vocês, e vai começar a se sentir maravilhosa.
Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha. Saiu de lá, uma princesinha. Olhou pra mim e fez assim. Roda, caranguejo fechia. Férias de escolinha é uma beleza, né? Isso. Não pode mexer aqui, tá? Tá quando? Cavalo. Não, o cavalo não vai mexer também. Que? O cavalo não vai mexer aqui. É pra mamãe ler uma coisa. Tá bom?